Lucas 13, a partir do versículo 1, diz assim: Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que ele oferecia sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: Vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem de seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem de seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Ao dizer isso aos seus ouvintes, Jesus quis trazer uma lucidez para eles acerca de suas atitudes pecaminosas. Eles julgavam que esses galileus, por terem sido mortos, tinham cometido os pecados grandiosos. E por conta disso, eles mesmos achavam que não eram pecadores, ao ponto de serem mortos também por seus pecados. E Jesus ele vem dizer que não. Nós temos o costume de achar que existe pecadinho e pecadão para Deus. E temos também o costume de julgar somente os pecados grandes, como o adultério do seu marido, da sua mulher, vai para o inferno, porque destruiu a família, né? A amante, o amante que está com seu marido, com a sua mulher, vai para o inferno porque tomou o cônjuge do outro. E esquecemos que, às vezes, mesmo nós, buscando ao Senhor pela restauração no casamento, nós também cometemos muitos pecados que são tão dignos de morte, como um pecado do adultério, da fornicação, do roubo, do assassinato. Porque Jesus ele morreu na cruz para nos libertar da escravidão do pecado, não do pecado. É impossível se libertar do pecado. Mas Jesus, sim, ele nos libertou da escravidão, ou seja, de nós continuarmos pecando por prazer, pecando por opção. Mas cometemos vários pecados. Jesus, em Lucas, ainda no 13, no versículo de número 24, ele vai falar sobre a porta estreita. Ele diz: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Por que não? Porque a porta estreita, ela, como o nome diz, estreito, né? Não é fácil de passar um monte de gente ao mesmo tempo. É de um em um e mesmo assim apertado. Por quê? Porque a salvação ela é individual. E além dela ser individual, ela requer muita força para conseguir. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. E que força é essa? A força da renúncia. Se você não renuncia, você não vai conseguir passar pela porta estreita. Jesus, ele traz essa ilustração aí.
ele fala ali sobre os galileus, né, que foram mortos por Pilatos, e também os 18 ali do bairro de Siloé, né, que morreram com a queda das torres. Porque a gente acha que só é punido quem tem um pecado aparente, né, como eu já disse, o adúltero, o assassino. Não. Jesus, ele deixa bem claro, que tanto os galileus como os 18 que morreram na queda da torre ali no bairro de Siloé, ele deixa bem claro que os pecados deles não eram piores do que os dos que moravam em Jerusalém, ou seja, que aparentemente tinha uma vida de santidade. Ele fala isso no versículo 4. Fala assim: lembre daqueles 18 do bairro de Siloé que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. A palavra de Deus diz que o que faz separação entre nós e Deus é o nosso pecado. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias. Guardar mágoa é pecado. Não ter uma vida de oração é pecado. Não ler a palavra regularmente é pecado. E tudo isso te leva à morte. Essa morte que Jesus diz que você vai ter se você não se arrepender de não estar praticando essas coisas. Que possamos ter uma ideia mais ampla do pecado que leva à morte. Ou seja, todo tipo de pecado leva à morte se não houver arrependimento. Então não deixe as circunstâncias do seu casamento destruído fazerem você pecar contra Deus, maltratar quem te magoou, tratar com desprezo, fazer de conta que a pessoa não existe. Eu já ouvi crentes falando: eu perdoei, mas a última coisa que eu quero ver na minha frente é o meu marido, é a minha mulher. Que tipo de perdão é esse? Esse é o perdão da porta larga, porque o perdão da porta estreita é um perdão de compaixão, de empatia com o erro do outro, sabendo que também pode errar a qualquer momento. Então tome muito cuidado por você estar focado demais na restauração do teu casamento e por causa disso você achar que uns estão pecando mais do que os outros, que a amante está pecando mais do que o seu marido que está com ela, que ele peca mais do que você só porque você não o traiu e está buscando um casamento. Mas se o coração está cheio de mágoa, ressentimento, falta de fé, não consegue ler a palavra, não consegue orar, saiba que você também está indo para o caminho de morte e vai para o mesmo lugar que o seu marido adúltero vai, sua mulher adúltera vai, a amante vai, se não se arrependerem de seus pecados. É desse jeito. A porta, ela é estreita. Ela não é uma porta que qualquer um vai passar. Eu quero que os irmãos entendam isso. A porta é estreita. A Bíblia diz que estreito é o caminho e a porta que leva à salvação, e poucos passarão por ela. Imagina você chegar lá naquele dia e falar: Senhor, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Como diz no versículo 26 não, no 25 ainda do 13, né?
que fala assim: o dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Ou seja, quem é o dono da casa? O Senhor, né? Então vocês ficarão do lado de fora batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. Ele responderá: não sei de onde vocês vêm. De onde são vocês? Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Ou seja, guardar mágoa no coração é fazer o mal. Tratar a amante, o amante, a sua sogra que incentivou a separação do seu marido, o teu sogro que não gostava de você porque você não, aos olhos dele, não tratava bem a sua filha. Guardar mágoa é praticar o mal, a iniquidade. E esses, quando chegarem diante do Senhor, vão dizer assim: afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Então pense nisso, é para o seu próprio bem. Comece hoje a entender que pecado para Deus é desobediência à palavra. Pecado para Deus é fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Pecado não é só roubar, matar, trair, adulterar, repudiar. Não. Há uma lista ampla, mas eu não vou citar para você aqui, porque isso é obrigação sua em buscar o Espírito Santo para que Ele lhe mostre onde estão os seus pecados. Eu sou Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Que Deus possa abençoar o seu dia. E por favor, deixe o seu like. Eu não sei por que os irmãos esquecem de deixar o like. Agora mesmo, aproveita e aperta antes da mensagem acabar. Senão você pode esquecer, e o seu like ajuda muito para que o Evangelho de Deus seja pregado a toda criatura.